Olá, bom dia! Oi, pessoal, bom dia! Motorista de aplicativo de transporte morre vítima de acidente na BR-101. O carro se envolveu em batida com um caminhão na madrugada de hoje. 2 passageiras ficaram feridas. Fogo destrói casa em Cariacica. Os cachorros da família morreram queimados. As cenas da covardia. O TN conversa com o jovem que teve o corpo todo cortado por estilete. O motivo, a vítima teria derrubado cerveja no agressor. Passageira do transporte coletivo é indenizada em R$12 mil. O motorista do ônibus abriu a porta e prendeu a mão da técnica de enfermagem. Polícia prende suspeitos de participação em arrombamento de loja na Serra. Os envolvidos no crime roubaram celulares, notebooks. Eles aceleraram um carro que quebrou a vitrine. Tem alerta de frente fria e ventos fortes para o Espírito Santo. E alerta de malária. Vila Velha confirmou um caso da doença do tipo grave. A paciente é uma aposentada de 82 anos. O Clério perdeu todos os documentos numa enchente. Ficou doente e está impedido de solicitar benefícios sociais. E agora? O Conexão Justiça foi à casa do seu Clério levar informação e registrou uma cena comovente. E a gente se comove também com a gratidão dos amigos do TN. Dona Amélia ganhou o carrinho de pipoca que tanto queria. O TN contou a história dessa senhora que tem câncer no intestino, cata lixo e queria o carrinho para reforçar a renda. Um casal amigo do TN doou o presente para a Dona Amélia. Obrigada. É a palavra que melhor define o nosso sentimento por essa amizade que cresce todos os dias. Começa agora mais um encontro com você, amigo do TN. Um motorista de aplicativo morreu num grave acidente hoje cedo na BR-101, na Serra. Ele foi atingido por uma carreta quando atravessava a pista. 2 mulheres que estavam no carro ficaram feridas e foram socorridas para um hospital da região. O condutor da carreta pediu desculpas à família da vítima. Abalado, disse que não teve culpa. O motorista do aplicativo teria avançado o sinal vermelho. O trânsito ficou lento na BR-101 Norte, altura de Laranjeiras, na Serra, por cerca de 3 horas. O acidente que envolveu um veículo de passeio e uma carreta feriu 2 pessoas e matou uma, todas ocupantes do carro. Maicon Luiz Nascimento, de 29 anos, que trabalhava como motorista de aplicativo, morreu na hora. O acidente aconteceu por volta de 4h30 da manhã. De acordo com o motorista da carreta, que foi a única testemunha que nós encontramos aqui, ele foi surpreendido pelo carro de passeio que atravessava a pista no sinal vermelho. 2 mulheres que estavam no carona, uma de 34 e outra de 36 anos, foram socorridas lúcidas para o Hospital Jaime dos Santos Neves. O motorista da carreta de granito, que estava vazia, seguia para Colatina, região noroeste do estado. Vim tranquilo, normalmente. Quando eu estava chegando debaixo do sinal, uns 10, 15 metros para me chegar debaixo do sinal, ele foi e me furou o sinal, me atravessou o sinal vermelho. Eu tentei evitar, tirando para o lado esquerdo, vindo para a contramão ainda, para não acontecer a colisão, mas infelizmente não tive como evitar o acidente. Paulo afirma que esse foi o primeiro acidente do tipo em 20 anos de profissão. O motorista garante que dormiu bem, estava em velocidade adequada para a via e pediu desculpas à família da vítima. Eu sinto muito. Queria pedir desculpa aos familiares, porque eu sei que desculpa nenhuma agora vai ser recebida, mas eu não tive culpa. Tentei evitar ao máximo, estou muito triste que ele foi a óbito, né? Não queria que isso tivesse acontecido jamais, mas infelizmente aconteceu, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma segunda testemunha confirmou a versão do motorista da carreta de que o veículo de passeio não respeitou o sinal de parada. Era um outro motorista que seguia logo atrás da carreta. Algo bastante comum, segundo esse pintor eletricista, que costuma passar pelo mesmo cruzamento. Às vezes o pessoal está na correria do dia a dia, às vezes acha que dá para passar no amarelo. Quando vai ver, a vermelha para ele, e quem vem igual a carreta tá pesada, não tem para frear, infelizmente. Mesmo ela com baixa velocidade, 60, é o que a via pede, acontece isso. Uma situação que se repete ao longo de vários trechos da BR-101 na Serra.
Esse ambulante conta que é mais seguro aguardar que os veículos parem, ao invés de esperar que eles respeitem o sinal. De Planalto Serrano, Nova Carapina, de lá para cá, eles não respeitam. Nós, para atravessar, quando está sinal vermelho e verde para nós, eles passam numa pressa que não respeita. Maicon Luiz era morador do bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Deixa a esposa e um filho de 9 anos. Tá aí uma tragédia, todo cuidado é pouco no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal confirmou que as pistas já foram completamente liberadas. Olha, um ato covarde e muito cruel. Um jovem teve o rosto todo cortado por uma espécie de estilete. Parte do peito do rapaz também ficou coberta por pontos que ele recebeu no hospital, depois de ser socorrido às pressas. As imagens são fortes e traduzem o desespero da vítima durante a agressão, que teria partido de um colega. Os dois estavam num bar no centro de Vitória, quando Gabriel teria derrubado cerveja no rapaz, que não gostou e partiu para cima dele. Não dá para contar quantos pontos Gabriel levou. O adolescente de 18 anos teve o rosto, o pescoço e o peito cortados por um suposto colega dele. Os dois estavam em um bar no centro de Vitória e se desentenderam no último domingo à noite. A briga começou de repente e terminou assim, com Gabriel todo cortado no chão da rua, agonizando enquanto esperava o socorro chegar. Testemunhas disseram que o agressor usou uma espécie de lâmina, como um estilete, para dar os golpes. O motivo da briga por causa de um copo de cerveja que eu derramei, aí nós começamos a brigar, entendeu? Leonardo também estava no bar, mas não perto do Gabriel. Ele conta que pensou se tratar de uma pegadinha quando contaram sobre os ferimentos, até que o desespero bateu ao ver a gravidade da situação. Eu fico pensando, o que essas pessoas que fizeram isso têm dentro delas? Eu acho que não tem amor nem a si próprio. Então o que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Imagina se fosse um irmão delas, se fosse alguém da família delas. Então vocês arrancaram um pedaço de uma mãe, de um irmão, de uma família, até mesmo de mim. Então vocês fizeram uma crueldade, uma covardia. Aquilo ali foi um ato covarde. De acordo com Gabriel, a briga começou com o suposto amigo e logo outras 4 pessoas se juntaram e agrediram o adolescente. Ele se lembra de ter pegado uma garrafa de vidro para se defender. Depois disso, só se lembra de ter acordado no hospital com o rosto todo costurado. A polícia esteve no hospital, mas nenhum dos envolvidos foi levado para a delegacia. Gabriel está se recuperando em casa da briga de bar que quase terminou em morte. Agora é cuidar dos ferimentos do corpo, que deixaram o adolescente muito abalado. Ele não era para fazer isso comigo. Ele destruiu a vida. Olha meu rosto. Ai, meu Deus. Olha que cena chocante, hein? Um menino tão novo, todo cortado. Não dá para contar quantos pontos. É difícil acreditar que um ser humano tenha coragem de fazer uma maldade dessas com alguém, Ingrid. Pois é, George, e alguém, detalhe, que se dizia colega. É preciso, claro, se colocar mais no lugar do outro. A Polícia Civil disse que investiga o caso. Se alguém tiver alguma informação que possa ajudar a identificar esse agressor covarde, pode ligar para o 181. E agora, ladrão cara de pau. Acompanhe com a gente. Repare bem nas imagens. Nem parece que esse rapaz é um criminoso. Ele se passa por cliente, paga no caixa o pão que comprou, guarda o troco no bolso e sai tranquilamente, sem levantar nenhuma suspeita. Segundos depois, ele volta e vai direto ao caixa. Passa por uma criança, levanta a blusa e aponta a arma para a funcionária. A menina sai correndo, assustada. A funcionária do caixa, muito nervosa, entrega o dinheiro que tinha na padaria e é obrigada a colocar na sacola de pão que o assaltante tinha comprado minutos antes. O bandido se atrapalha e deixa parte do dinheiro cair no chão. Depois de recolher tudo, ainda exige as moedas. Cata tudo que a funcionária coloca no balcão. O crime aconteceu em uma padaria do bairro José de Anchieta, na Serra, no início da manhã de hoje. Que cara de pau, hein? Um absurdo. Quem tiver informações para ajudar a polícia a identificar esse assaltante, ligue para 181. Joalheria é alvo de bandidos em Rio Bananal, norte do estado. Primeiro, os criminosos se passaram por clientes, mas logo anunciaram o assalto.
obrigaram as funcionárias do local a recolher as peças e colocar em bolsas. Os bandidos estavam armados, fizeram várias ameaças e só foram embora depois que praticamente todas as joias foram roubadas. A polícia foi acionada logo depois do crime e conseguiu prender o suspeito. Acontece que na estrada o policial perdeu o controle da viatura e caiu dentro de uma lagoa. Olha, apesar do susto, PMs e detidos não se feriram. Os assaltantes foram encaminhados à delegacia. Confessou que matou o jovem por engano. Ednardo Almeida, de 34 anos, foi preso em Vitória. Ele confessou o assassinato do jovem Marlon Couto, de 17 anos, na saída de uma festa rave na Barra do Jucu, em Vila Velha. Outros 2 jovens também foram feridos. O crime aconteceu em junho desse ano. Ednardo disse que matou por engano. O alvo era outro. As investigações apontam que as vítimas teriam sido confundidas com traficantes do bairro Bela Vista. Além de Ednardo, que já está preso, a polícia procura outro suspeito de participação no assassinato, Tom Kevin, de 23 anos, que está foragido. Se você tem informações, ligue 181 e, claro, não precisa se identificar. Um prédio que, mesmo desativado, continua provocando dor de cabeça na comunidade inteira. Estamos falando da antiga delegacia de Jardim América, em Cariacica. A estrutura, que já abrigou muitos detentos, virou um verdadeiro lixão, Ingrid. Além de ratos e baratas, a insegurança também se faz presente. Usuários de drogas tomaram conta do espaço. O antigo presídio e delegacia agora aprisiona pessoas de bem que não aguentam mais conviver com a insegurança. Desativada, a estrutura, que fica em Jardim América, Cariacica, foi e segue sendo um transtorno na vida da comunidade. De vez em quando, no decorrer do ano, do mês, aparece alguém com doença, dengue, porque tem muito mosquito aí dentro, entendeu? E nós também estamos passando por uma dificuldade muito grande por causa de rato. Quando desativou isso aqui, em vez de ter melhora, teve piora. Nas nossas casas é muito rato, muito inseto mesmo. E nós também estamos correndo perigo de ser surpreendido com bandido dentro da nossa casa, porque é muito, não é pouco não. Em cada canto, o sinal de que há sim usuários de drogas no local. Entre os antigos materiais da delegacia, objetos para preparar e fazer o uso de substâncias ilícitas. Segundo essa moradora, em algumas noites, o espaço chega a abrigar 15 usuários. Começou a sair um monte de gente aqui no meio de briga, de confusão, porque normalmente eles estão aqui dentro com 5, 6, 7. É um grande grupo, tem vezes que quase não tem ninguém, tem 2, 3, mas normalmente fica muitos aqui. Chega uma quantidade de 15 pessoas, tem vezes aqui dentro. 15 pessoas? Sim, aqui enche muito, lota de gente aqui dentro. Junto com a insegurança, muita sujeira. Parte da ferragem, fios e portões já não existem mais. Até um buraco foi aberto para facilitar o acesso de entrada e saída da antiga delegacia. Além de aqui estar aberto, do outro lado, eles arrancaram ali um portão e abriram mais. Aí fica uma passagem. E essa passagem, a gente que mora aqui há 30 anos, a gente não é feliz com essa passagem de pessoas, né? Dentro de uma situação como a nossa. Já são quase 10 anos convivendo com esse problema. De acordo com a liderança comunitária, esse espaço pertence à Polícia Civil e poderia ser utilizado para algo positivo. A população foi até o órgão responsável buscar uma solução, mas até agora nada saiu do papel. Há anos acompanhamos a luta dos moradores para que o local seja revitalizado. Nosso retorno ao antigo presídio delegacia foi um convite do Éder. Ele enviou um vídeo para a gente sugerindo a reportagem e agora faz um apelo. E ver como que se encontra a situação do antigo presídio de Jardim América, que está abandonado há vários anos. Agora dizem que o governo já liberou a verba para a reforma, mas não aparece ninguém aqui para dar satisfação, eu não vejo início de obra alguma e continua tudo desse jeito que está, olha. O que deveria ser feito com urgência é a demolição disso aí, dar um destino melhor ou reabrir como DPJ e para poder minimizar um pouco a situação de insegurança que tem aqui no bairro, porque é nóia de um lado, nóia de outro e a gente sozinho a gente não consegue fazer nada.
Olha, realmente difícil para os moradores suportar uma situação dessas, né? É preciso resolver para ontem. Bom, a Polícia Civil disse que uma empresa foi contratada para fazer o projeto de reforma e ampliação do imóvel. Disse ainda que a licitação já foi feita e o projeto está em andamento. Depois da conclusão da reforma, a Delegacia Regional de Cariacica será transferida e passa a funcionar no local. E se está inseguro em Jardim América, Cariacica, não é diferente em Itapuã, Vila Velha. Não mesmo, George. São histórias de violência que se repetem. São moradores que se sentem acuados e mal saem de casa com medo da bandidagem. A silhueta, o medo, o desabafo. Eu não saio mais de noite. Eu saía para a igreja de noite, fazer uma visita, eu não saio mais. Eu só saio de dia ainda olhando para tudo quanto é lado, né? Aqui deveria ter um portão, eu digo deveria porque até tinha, mas foi levado recentemente. Furtos e roubos têm feito parte da rotina diária de quem mora em Itapuã, Vila Velha. O portão ou a falta dele é apenas um exemplo, já que os relatos dos moradores são diversificados. Entraram também dentro da minha casa, pelo buraco do ar-condicionado, tive que botar uma grade. Entraram na casa do meu vizinho de porta, a criminalidade só vem aumentando. E não tem como, a gente tem que ficar acuado, né? Cerca elétrica, câmera, grades no portão. Ferramentas que deveriam servir para inibir os ladrões, mas não têm funcionado como esperado. Os moradores acreditam que os crimes estejam relacionados ao aumento de moradores em situação de rua e à falta de integração entre prefeitura e polícia militar. Onde não tem polícia, você não pode fazer uma segurança. Isso tudo é uma insegurança. É o trabalho social que precisa estar mais atuante dentro do bairro, dentro da cidade. Uma coisa que a gente sempre cobra junto com a Polícia Militar nas nossas reuniões é a parceria Polícia Militar junto com a Prefeitura e a Guarda Municipal no vídeo monitoramento. A família aqui nossa de Itapuã, nós estamos a ver navio. A Câmara funciona tão bem para multar o cidadão, por que não para prender o malandro? E aqui se percebe que a falta de segurança não é apenas o resultado da soma de furtos e roubos. Vai além. É uma espécie de efeito dominó. Por exemplo, o responsável não cuida do terreno como deveria. Pelo tamanho do abandono, a prefeitura parece não fiscalizar. E quem tem prejuízo? Aqueles que nada têm a ver com isso. Como o seu José, proprietário de um depósito de gás. A preocupação dele vai além. Hoje é inverno, não tem perigo é menos perigoso o fogo, mas chegar verão, com esse mato e seco, eu tenho um depósito de gás aqui ao lado, então, quer dizer, eu se torno vítima e também os meus vizinhos. A silhueta, o medo e o desabafo esperam a companhia da atitude. Agir é preciso. Problemas sociais e de segurança pública fazem parte de um mesmo pacote. Exatamente como terminou a reportagem, problemas sociais e de segurança pública fazem parte do mesmo pacote. É efeito dominó. Cresce o desemprego, aumenta morador de rua, violência sem freio, bandido solto e trabalhador honesto preso em casa. Inclusive, sem garantia também de segurança. São vários exemplos de casas com todo o aparato de segurança que são invadidas. Aliás, é o que a gente mais vê. Residências, comércios, edifícios como fortalezas, com câmeras, cerca elétrica, grades que não barram a violência. Olha, realmente é preciso atitude em todas as esferas. A Guarda Municipal começou a trabalhar 24 horas no município para tentar inibir os arrombamentos da madrugada. Equipes de assistência social da prefeitura abordam os moradores de rua, mas é o velho problema, né? Não podem obrigar ninguém a sair dessa situação. E sabemos que muitos bandidos se passam por moradores de rua. Olha, sobre áreas que precisam de limpeza, a prefeitura diz que os moradores devem ligar 162 e pedir para a equipe de fiscalização exigir que donos de terrenos limpem os locais. Pois é, já a PM disse que mantém contato com a liderança comunitária com o objetivo de atender às demandas de segurança. E afirma que é importante que os moradores e comerciantes colaborem com o trabalho da polícia, fazendo denúncias pelo 181. Olha, uma triste cena. Uma casa pegou fogo no bairro Pedro Fontes, em Cariacica. Olha aí o tamanho da destruição. A família perdeu bens materiais e um bem que dinheiro não repõe. Os cachorros que viviam com os moradores morreram queimados.
O fogo se alastrou durante a madrugada e teria começado pela varanda da casa. O casal que dormia na hora do incêndio não se feriu. Foram os vizinhos e depois o corpo de bombeiros que ajudaram a apagar as chamas. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio. Segundo os amigos do TN que mandaram as fotos, quando o fogo começou, a energia elétrica estava ligada. Então aí, força para essa família, viu? Casal é morto no sul do estado. Edna Queiroz, de 27 anos, e Jonathan Lírio, de 29, foram assassinados dentro da casa onde moravam, em Nova Anchieta. Os corpos foram encontrados pelo pai da jovem. O crime pode ter relação com o tráfico de drogas. Jonathan tinha passagens na justiça. Os corpos foram levados para o departamento médico legal e o crime está sendo investigado. Acidente com morte na região noroeste do estado. 2 carros se envolveram na batida na rodovia que liga Itaguaçu a Itarana. Um motorista morreu. Vejam como os veículos ficaram destruídos. Os 2 saíram da pista e foram parar no acostamento. O acidente foi hoje cedo. A polícia conseguiu recuperar parte do material roubado na loja de eletrodomésticos em Porto Canoa, na Serra. 7 pessoas foram levadas para a delegacia e 4 acabaram indiciadas por receptação. A polícia conseguiu identificá-los graças a denúncias anônimas. Graças a denúncias anônimas, parte do material furtado da loja de eletrodomésticos de Porto Canoa, na Serra, foi recuperada pela polícia. Estava na residência de Matheus Souza Mendes, de 20 anos, no bairro Parque de Jacaraípe. Alguns produtos estavam até mesmo com etiquetas de promoção da loja. De posse da informação que haveria parte do material furtado na residência do Matheus, se dirigiu até o local para fazer a averiguação. De imediato, se depararam com diversos pertences da loja Cepolati, inclusive com identificação da loja ainda. Os crimes aconteceram nos dias 25 de julho e 7 deste mês. As câmeras de segurança da loja flagraram toda a ação dos bandidos que arrombaram a porta com a ajuda de um carro, após uma tentativa frustrada à base de chutes. Nas 2 ocasiões, os bandidos agiram da mesma maneira. Na manhã de ontem, o dono da rede de lojas falou sobre os prejuízos que chegam a R$80 mil. As empresas estão investindo tanto em segurança e estão perdendo recurso que poderia ser investido em novas lojas, em geração de novos empregos, em crescimento, em resultado e mais salários também. Dos 23 aparelhos celulares roubados, 7 foram recuperados. Uma mulher que trabalha como vendedora em Vitória adquiriu um deles e ajudou a polícia a identificar outro criminoso. Charles Pereira Garcia, de 27 anos, teria participado do arrombamento do mês passado. A polícia não encontrou indícios de que os crimes tenham relação entre si ou tenham sido cometidos por uma quadrilha especializada. O que se percebeu que são aventureiros, são pessoas que estavam, de alguma forma, procurando um crime para praticar e verificaram que havia oportunidade de ali praticar um furto qualificado mediante arrombamento e realizaram. Não se percebeu nenhum tipo de organização ou combinação entre um crime ou outro. Todos os celulares encontrados pela polícia estavam em posse de moradores da Grande Jacaraípe, na Serra. 7 pessoas chegaram a ser trazidas aqui para a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio para prestar esclarecimentos e 4 delas acabaram sendo indiciadas pelo crime de receptação. De acordo com o delegado que está à frente do caso, o grande problema dos furtos qualificados é a quantidade de pessoas dispostas a comprar os produtos de forma ilegal. O que a gente pede é que a pessoa tenha um maior cuidado, um zelo, antes de adquirir qualquer tipo de material. A gente escuta muito falar hoje em dia em sites de venda e a desculpa é sempre a mesma. Eu comprei no site de venda. Só que o site de venda, ele também exige um certo cuidado. Qual seja, pedir uma nota fiscal, pegar uma referência da pessoa, o mínimo de cuidado para que a pessoa não venha incorrer no crime de receptação. Matheus e Charles são procurados da polícia. Das outras 4 pessoas que aparecem nas imagens, outras 2 já foram identificadas. A polícia conta mais uma vez com a ajuda da população para elucidar o caso. As denúncias anônimas podem ser feitas pelo número 181 ou ainda pelo site disquedenuncia181.es.gov.br. Bom, você viu aí que foram denúncias anônimas que ajudaram a polícia. Então, se você souber de alguma informação sobre esses arrombamentos, não deixe de ligar 181. Essas ações ousadas precisam ter fim, né? Não dá. A morte de um jovem em Flechal 2, Cariacica, provocou um protesto.
Moradores colocaram fogo em pneus e fecharam a rodovia do contorno. Os manifestantes alegam que a polícia atirou no jovem mesmo depois que ele se rendeu. Já os militares dizem que foram recebidos a tiros. A confusão começou no bairro e seguiu para a rodovia. Esse vídeo foi gravado na hora da confusão. Vemos várias viaturas da Polícia Militar e muitas pessoas no meio da rua. O clima é de desespero. Tá batendo! Pegaram o moleque ali, quebraram o moleque! Gente, o negócio tá feio, o negócio tá feio! Misericórdia! Misericórdia! Olha, gente! Bomba de spray, meu pai! Jesus! O tumulto aconteceu nesse beco que fica próximo à rua principal do bairro Flechal 2, em Cariacica. Segundo os moradores, um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel, teria sido baleado pelos militares. O jovem não teria resistido e acabou morrendo. Quem viu a cena ficou indignado. Não é a primeira nem a segunda vez que os policiais chegam no bairro batendo, atirando para cima de qualquer um, trabalhador, criança, não quer saber se é traficante, se não é. A gente sabe que no bairro tem coisas erradas, tem coisas certas, mas nem todo mundo é vagabundo. Não tem nem um mês que aprenderam, o senhor de 67 anos, forjaram droga na casa dele. Aí agora esse menino lá no beco, se mexia com coisa errada, não interessa. O menino se rendeu, eles simplesmente deram um tiro na cabeça do menino e já deram um monte de tiro. Até um helicóptero da PM foi usado na busca por suspeitos. Revoltados, os moradores fecharam a rua do bairro e colocaram fogo em pneus. O protesto se estendeu até a rodovia do contorno. Os dois sentidos da rodovia ficaram bloqueados com galhos, pneus e muito fogo. Vários policiais estiveram presentes, mas isso não conteve a revolta dos moradores da região. Entraram, fizeram uma covardia dessa, o beco estava cheio de criança na hora, de mãe, de trabalhador, todo mundo. Eles chegaram atirando, sem se importar se ia acertar a criança, acertaram um tiro em portão de morador, coloca a vida de todo mundo em risco, em troca de uma ação truculenta. Entendeu? Para quê? Para alcançar o quê? Números na estatística? Tudo bem, tem que trabalhar, tem que fazer. Tem coisa errada? Tem. Mas tem que trabalhar corretamente e, principalmente, respeitar os moradores. Em nota, a Polícia Militar disse que estava fazendo um patrulhamento de rotina quando se deparou com um grupo de 5 indivíduos armados que teriam feito disparos na direção dos policiais, que acabaram revidando. A PM ainda afirmou que com o suspeito foram apreendidos uma pistola 380, drogas e um radiocomunicador. Mas os moradores do bairro não acreditam na versão da polícia e criticam muito a ação feita no local. A gente já está cansado, a gente quer segurança, a gente quer poder ir vir, poder ir trabalhar e ter certeza que os nossos filhos vão estar vivos quando a gente voltar. Ou ter a certeza que a gente vai voltar e vai sair e vai voltar. A gente não tem por quê? Porque a própria polícia está tirando isso da gente. Olha, pessoal, a Polícia Militar voltou a afirmar que durante um patrulhamento se deparou com 5 pessoas armadas que atiraram. A ação foi revidada pelos PMs e um dos suspeitos acabou atingido. A polícia afirma que, com o suspeito, foi apreendida uma pistola 380 com 5 munições, uma mochila com pinos de cocaína, além de maconha e crack. O jovem foi socorrido por uma viatura para o PA de Alto Laje, mas não resistiu. Todo o material apreendido foi entregue na delegacia. A prefeitura informou que as aulas na região não chegaram a ser interrompidas. Olha, parece que a vida no bairro começa a se normalizar depois do tumulto de ontem, né, Ingrid? E tem que acontecer isso mesmo, né, gente? Ninguém merece ficar numa situação dessa aí, num confronto desse. Crime no Beco da Lica, em Vila Velha. O indivíduo que você vê na foto fez um roubo na região e, quando viu a guarda municipal, apontou uma arma falsa e fugiu. Mas foi perseguido e detido. Antes, precisou passar pelo hospital para fazer alguns curativos nos ferimentos provocados durante a fuga. 7 pessoas presas durante a operação da polícia no sul do estado. A operação de combate ao tráfico de drogas aconteceu em Mimoso do Sul. Foram apreendidos colete à prova de balas, dinheiro e armas. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e 7 pessoas foram detidas, entre elas 2 mulheres. A PM decidiu fazer a operação por causa do apelo de moradores intimidados por constantes tiroteios de gangues rivais.
Todos os presos têm passagem pela polícia e são moradores de Cachoeiro de Itapemirim, Vila Velha, Marataízes e Governador Valadares, em Minas Gerais. Uma passageira foi indenizada em R$12 mil por danos morais em acidente no Transcol. O motorista do coletivo abriu a porta e prendeu a mão da técnica de enfermagem. Brambila Hoffman, de 36 anos, voltava do trabalho quando embarcou no ônibus lotado. O condutor estava em alta velocidade e, ao frear, lançou a passageira em direção à porta que já estava se abrindo. Ela tentou se segurar para não cair na rua, mas ficou com a mão presa entre a porta e as ferragens, fora da área emborrachada. Ela gritou de dor, foi amparada por outros passageiros e não recebeu socorro do motorista, que seguiu viagem normalmente. Brambila foi levada pelo marido ao hospital e ficou com os movimentos das mãos comprometidos. Ela disse que procurou a empresa, mas sem resposta, entrou na justiça, que determinou a indenização de R$12 mil. A empresa chegou a recorrer, mas teve o recurso negado. Motorista atropela cachorro e foge. E o Pedro Henrique, dono do Pitoco, está numa tristeza só. O animal de estimação levou uma pancada na cabeça, perdeu a fome. O motorista do veículo que atingiu o cão nem quis saber como estava o cachorro, fugiu. Se as pessoas que fazem isso não conseguem socorrer um animal desse. O cachorro está mal, o cachorro está nem aguentando respirar. Foi no bairro José de Anchieta, na Serra. O Pedro Henrique levou o Pitoco ao veterinário. Ele pediu o exame que a família não tem dinheiro para pagar. Levei no veterinário, o veterinário deu um negócio para ele, mas só que ele tem que fazer um raio-x, só que a gente não tem dinheiro para fazer esse raio-x, muito caro. Agora é torcer para o cãozinho se recuperar. A gente exibe esse vídeo que um amigo do TN enviou e chama a atenção para maus tratos a animais. Isso é crime e você pode denunciar. Poxa, tomara que o Pitoco fique bem, né? E anote o número da CPI dos maus tratos a animais da Assembleia Legislativa. É o 3382-3735. 3382-3735 e não deixe de denunciar esse tipo de caso, né, Ingrid? Perigo na pista. Gente, tem 2 meses que os moradores da Avenida Santa Luzia, em Mucuri, Cariacica, pedem para a Prefeitura consertar a grade deste bueiro responsável por acidentes na região. Os amigos do TN contam que já teve criança com dentes quebrados depois de cair no buraco. Elas sempre brincam na rua e correm o risco de se machucar. A Prefeitura disse que uma equipe foi ao bairro para resolver as demandas na Avenida Santa Luzia. Foi providenciada também a substituição da estrutura citada aí na reportagem. Os moradores de Areinha, em Viana, mandaram essas fotos pra gente. Dá pra ver que a situação tá bem ruim por lá. Esses buracos ficam na rua Toneleiros. Moradores dizem que já entraram em contato com a Prefeitura, mas até agora as vias continuam sem condições de tráfego. Bom, a Prefeitura de Viana disse que a rua está no cronograma da Operação Tapa Buracos, que é realizada em todas as ruas do município. Agora a gente fala do caso do engenheiro que teve o braço decepado por uma lancha em 2007. A Justiça determinou que o empresário Rodrigo Campelo, que atropelou a vítima, pague R$100 mil de indenização e pensão vitalícia. Felipe Brito nadava na Praia da Curva da Jurema, em Vitória, quando foi atingido pela embarcação. O empresário não prestou socorro e o engenheiro, na época com 29 anos, foi resgatado por guarda-vidas. Felipe ficou 15 dias internado. Ele tinha acabado de passar na UFES no curso de Engenharia Elétrica. Ele prestou concurso público e hoje é funcionário da Receita Federal. 11 anos depois do acidente, ele acredita que a justiça está sendo feita. A defesa do empresário não informou se vai recorrer. Ele foi condenado a 3 anos e 6 meses em regime semiaberto. A pena começou a ser cumprida há mais de 1 ano. Agora, vamos lá? Pois é, pausa para um momento gratidão. É assim, olho no olho, a gente agradece o carinho dos amigos do TN. Roda a imagem. A caminhonete saiu bem cedinho de Guarapari, segue com um carrinho de pipoca para o bairro Resistência, em Vitória. Lá mora a dona Amélia. Na última segunda-feira, o TN contou a história dessa senhora que recolhe lixo e vende. Dona Amélia precisa de dinheiro para tratar um câncer no intestino. Ela queria muito um carrinho para vender pipoca no bairro.
Essa história ganha um desfecho ainda mais emocionante quando Dona Amélia conhece a jovem Amanda. A estudante viu a idosa catando lixo, se comoveu e lançou uma vaquinha na internet para ajudar no tratamento de Dona Amélia. O Tribuna Notícias mostrou tudo para você. Um casal amigo do TN viu a reportagem e está doando o carrinho para Dona Amélia. Como é gratificante dar essa notícia. É para encher de esperança o coração de quem duvida que existem pessoas solidárias. Obrigada, amigos do TN. Com vocês, a vida fica muito mais leve. Que parceria de sucesso. Que assim seja sempre. É só agradecer a esses amigos tão, mas tão amigos que acompanham o nosso telejornal e ajudam a transformar vidas. O nosso muito obrigado, a gente só tem a agradecer. E olha só, você perdoaria alguém que te pede desculpa por um erro estampando frase num outdoor? Essa é a pergunta que não quer calar. Será que a Nilza perdoou o erro desse apaixonado arrependido? O outdoor está estampado numa avenida de São Gabriel da Palha, no norte do estado. Quem cometeu o deslize promete que nunca mais vai errar e termina com uma jura de amor. Jorge. Nilza, nós não te conhecemos, mas achamos a declaração fofa, vai, fala sério. Não sabemos o tamanho do pecado que esse aí aprontou, mas a mensagem é bem criativa. Talvez mereça uma segunda chance. Pensa aí. E tem alerta de frente fria e ventos fortes para o Espírito Santo. O alerta foi emitido pela Marinha, anunciando uma mudança de temperatura e possibilidade de ventos intensos, de até 60 km por hora no litoral sul capixaba e no norte do Rio de Janeiro. A previsão é de que os ventos se intensifiquem hoje à noite e seguem até sábado. A Marinha faz alerta também para navegantes antes que saiam para o mar, tanto para quem pratica pesca esportiva quanto para quem faz a pesca profissional. E agora um alerta. Vila Velha confirmou um caso de malária do tipo grave. A paciente é uma aposentada de 82 anos, moradora de Vila Pavão, no noroeste do estado. É um dos municípios mais castigados pela doença e onde ela teria sido contaminada. A idosa veio visitar a filha que mora em Riviera da Barra e passou mal. Ela será monitorada por 40 dias. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que não há motivo para alarde. A situação está sob controle. Apesar disso, em algumas comunidades de Vila Pavão, moradores estão abandonando a área rural, com medo. A região noroeste do Espírito Santo é a mais atingida pelo surto de malária. Dos 106 casos, 86 confirmados são de Vila Pavão. Outros 20 são de Barra de São Francisco. Nesta família, todos tiveram a doença. Todos os eventos programados para o município de Vila Pavão já foram cancelados. A Secretaria Estadual de Saúde garante que a situação está sob controle e que o mosquito transmissor não é de área urbana. Ações de combate e bloqueio à transmissão já estão sendo feitas na região afetada. Por isso, não é preciso criar pânico. Inicialmente, nós fizemos o treinamento para fazer esse bloqueio, para o manejo do diagnóstico e o tratamento da doença. Então, é uma maneira de proteger, que você bloqueando com o tratamento do parasita, você vai eliminando esse parasita aí da comunidade, e o bloqueio também do vetor, que é o mosquito Anopheles. E esse bloqueio tem sido feito dentro do ciclo com um inseticida apropriado para esse tipo de vetor. Está sendo feito as borrifações intradomiciliares e a nebulização espacial na região peridomicílio ali, naquelas residências localizadas ali, principalmente nos moradores ali que está concentrados no número de casos. Olha, a Prefeitura de Vila Velha disse que a paciente com malária que está na casa da filha em Vila Velha já fez tratamento. Os últimos 2 exames deram negativo e mostram que a doença está controlada. A Secretaria de Saúde ressaltou que esse é um caso importado, ou seja, não aconteceu no município. Um outro caso chegou a ser investigado.
foi de uma pessoa que esteve em Rondônia, mas a suspeita foi descartada. E agora você vai acompanhar o drama do seu Clério. Ele teve os documentos levados numa enchente há 10 anos. Até a certidão de nascimento foi perdida. O desempregado sofre com um grave problema no coração e não pode mais trabalhar. E sem os documentos não consegue solicitar benefícios sociais. O Conexão Justiça foi à casa do seu Clério e registrou uma cena comovente. Seu Clério tem 54 anos, pelo menos é o que mostra o histórico escolar e o registro do PIS. Há mais de 10 anos, uma enchente levou todos os documentos dele, inclusive a certidão de nascimento. O desempregado foi até o cartório retirar uma segunda via e teve uma surpresa. Quando eles foram fazer a busca no livro, eles encontraram lá no livro que a minha data de nascimento é 1963, mas o cartório deu a primeira via da certidão à minha mãe, quando eu tinha 7 meses de idade, com a data de 1964. Então eu tirei todos os documentos com essa certidão com a data de 1964. Por causa dessa confusão, seu Clério não consegue tirar a segunda via dos documentos. E sem os documentos pessoais, é como se ele não existisse para o mundo jurídico. Seu Clério não consegue sequer pedir o auxílio-doença e tem muitas dificuldades quando precisa ser internado. Tem mais de 10 anos que eu vejo todo mundo com identidade, CPF, e eu não tenho nada disso. Eu não tenho documento nenhum que comprova que eu seja um cidadão. E não tem como tirar, porque está tudo travado no documento. Seu Clério sofre com um grave problema no coração que deixa a barriga muito inchada, não consegue mais andar e vive nessa cadeira de rodas emprestada. A esposa dele teve que fazer uma cirurgia na mão, também não consegue trabalhar e nem recebe benefício nenhum. A família sobrevive com doações que às vezes não chegam. Eu me encontro nessa situação muito difícil, porque antes, mas eu trabalhava, eu trazia as coisas para casa, mesmo eu sem documento, mas aí eu fui me virar na rua, ser vendedor ambulante, agora nem isso, mas não consigo mais, mas não tem nenhuma renda mais, mas é por causa do cartório, porque deram a data de 64 errado. E eu não consigo tirar os documentos, está tudo travado na minha vida. Doutor, o que o seu Clério pode fazer? Então, seu Clério, é muito importante que o senhor tente reunir documentos que consigam provar o que ele alega. Ir na igreja onde ele foi batizado e tentar pegar uma segunda via da certidão de batismo do senhor. E o documento mais importante, solicitar ao cartório que emitiu a certidão de nascimento uma certidão de inteiro teor do registro dele, porque lá pode ter informações que vão auxiliar o senhor. O caso do seu Clério despertou dicas valiosas. A partir do momento que a pessoa perceber que não possui mais os documentos, seja por perda ou furto, fazer o boletim de ocorrência. Por exemplo, no caso do senhor Clério, a situação dele poderia ser ainda mais agravada se ele recebesse informação que o nome estaria negativado indevidamente, que fosse feito compras, dívidas, fraudes ou até crime em nome dele. E a outra coisa que qualquer pessoa pode fazer é ter uma cópia autenticada dos principais documentos, certidão de nascimento, carteira de identidade, porque nesse tipo de situação você tem uma via fidedigna, que é uma cópia autenticada pelo cartório, do documento original. Sem documentos, seu Clério não consegue solicitar benefícios sociais que teria direito. E enquanto a situação não se resolve, a família sobrevive como pode. Tem vezes que eu e minha esposa nós passamos fome aqui. Teve vezes que ela ficou com... Nós não almoçamos, não jantamos, não tinha nada para comer. No outro dia, mas ela estava passando mal. O que eu queria era um documento de volta. Primeira coisa que eu queria.
É de arrepiar, né? Não tem como não se emocionar, né, Jorge? Situação triste. É muito triste, seu Clério. A advogada que gravou com a gente se sensibilizou com a história e solicitou a certidão completa no cartório para saber o que realmente aconteceu. Vimos que a família precisa de ajuda. Uma cadeira de rodas para o seu Clério seria muito importante. Então, por favor, quem puder ajudar, ligue 99927-0191. 99927-0191. E você também tem dúvidas sobre os seus direitos? Manda pra gente, conexãojustiçatn@gmail.com ou na página profissional da Marcele no Facebook. Marcele Autoé Oficial, tudo junto e sem acento. E olha, amigo do TN, você homem, quando a gente voltar de um rápido intervalo, vamos te fazer uma pergunta. Como está a sua saúde? Está deixando de lado aqueles exames que todo homem precisa fazer? Nós temos uma reportagem que vai ser certeira para quem ainda está meio largado aí com a saúde. E tem ainda boas ofertas de emprego. Agora 12:30. TN de volta para lembrar que estamos no mês dedicado aos cuidados com a saúde do homem. O Agosto Azul é direcionado ao combate ao câncer de próstata, mas os rapazes devem se cuidar por completo. Pois é, no Fala Doutor de hoje, um especialista fala sobre os principais cuidados que nós devemos ter. O Richard mudou de vida há tempo e hoje só tem o que comemorar. Quem olha o Richard assim, trabalhando, alegre, com disposição, não imagina que há um ano era tudo bem diferente. O rapaz, de 27 anos, chegou a pesar 130 quilos. A falta de cuidados com a própria saúde trouxe consequências. Na verdade, eu trabalhava muito em excesso, e me alimentava muito ruim. Eu não praticava nenhum tipo de atividade física e isso foi me gerando sequelas. E dentro dessas sequelas eu cheguei a engordar, chegar a 130 quilos, Então, quando eu me vi nessa situação, cheio de problema, eu comecei a sentir muita dor nas costas, dor nas pernas, não conseguia dormir direito à noite, inclusive até a roncar, que eu nem roncava, mas o peso era tão em excesso que eu comecei a ter muitos problemas de saúde. O Richard só procurou um médico depois que começou a sentir os graves efeitos do sobrepeso. Mas ele não é o único. As pesquisas apontam que mais da metade dos homens só procuram ajuda médica depois que a saúde já está prejudicada. O principal motivo dessa procura mais tardia é ter corrente esse aspecto mais cultural, Que o homem ele é forte, que o homem não pode chorar, que o homem não adoece. Então, muitas vezes o homem só procura alguma ajuda médica de algum outro profissional quando a coisa, vamos dizer assim, já está feia ou quando a patologia já está bem avançada, e são causas de patologias como obesidade, diabetes, hipertensão totalmente preveníveis com o estilo de vida. O reflexo disso está na expectativa de vida deles. Segundo o IBGE, os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres e estão mais suscetíveis a doenças do coração, câncer e obesidade, como no caso do Richard. E procurar ajuda só depois que esses problemas se manifestam diminui muito as chances de um tratamento eficaz. Por exemplo, as consequências de uma diabetes pode ser insuficiência renal, pode ser amputação, pode ser cegueira, são patologias que já são irreversíveis, A grande maioria. Então, por isso que é importante fazendo essa prevenção e procurar o profissional o quanto antes. E é por isso que o mês de agosto é dedicado à prevenção da saúde masculina. Assim como muitos homens, o Richard só mudou os hábitos depois de um susto. Hoje, com 40 quilos a menos, o almoço dele é bem diferente do que costumava ser. A prática de exercícios físicos e uma alimentação saudável, por exemplo, já previnem muitos problemas. Eu posso até dizer que pode ser até na infância, Você criar hábitos alimentares desde novo para você realmente chegar na fase adulta, já estar inserido em hábitos de estilo de vida muito saudáveis. Que dentre eles eu coloco os principais. Estilo de vida como a alimentação, a atividade física, o gerenciamento do estresse, uma boa hidratação e uma boa qualidade do sono. Hoje eu sou uma pessoa muito mais saudável, muito mais bem vista, porque quando a gente não se cuida, a gente chega onde eu cheguei,
a gente acaba sofrendo um certo tipo de preconceito nos lugares, nas ruas. E atenção, homens, o alerta não vale só para o mês de agosto. A prevenção é sempre o melhor remédio. É isso mesmo, os cuidados com a saúde devem ser constantes. O Novembro Azul é uma campanha... Agosto Azul, né? É, o Agosto Azul, desculpa. É uma campanha voltada para combater o câncer de próstata. Mas é preciso estar atento à saúde no geral, não só em agosto, não só em novembro, todos os meses também, né, Ingrid? É verdade, é porque está escrito aí, né, Jorge? Por isso que você leu novembro, mas é agosto, né? Todos os meses. Especialistas recomendam que o homem faça o exame de próstata a partir dos 45 anos. Basta conversar com o seu médico, que ele te orienta direitinho. E aí, vamos ao trabalho? Há vagas para advogado, analista de RH, auxiliar de depósito, biomédico, mecânico de manutenção, subchefe de cozinha e técnico de automação. Cadastro no site lincepsicologia.com. Quinta-feira, 9 de agosto. Vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Vila Velha tem caso confirmado de malária. Aqui na foto principal, derrota. Foi uma decepção para o Flamengo. Ministros do STF aprovam um aumento de 16,38% no próprio salário. Especialista propõe faixa só para motos na Grande Vitória. Polícia Federal investiga 63 por fraudes no financiamento de imóveis no estado. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta quinta-feira. No AT2, barbeiro vira fenômeno do funk. Ex-presos lideram equipes em empresas. E no caderno especial sobre rodas, sedã espaçoso e confortável. A gente volta rapidinho com a imagem do dia. Sai daí não, agora 12h38. Nós poderíamos encerrar a edição de hoje falando sobre a prisão dos suspeitos de invadir uma loja na Serra usando um carro para quebrar a vitrine. Poderíamos relembrar ainda a insegurança dos moradores de Vila Velha, que já não podem ter portão em casa porque os bandidos levam a estrutura e trocam por drogas. Poderíamos encerrar fazendo novamente um alerta sobre a malária. A doença tem assustado os capixabas. Começou com um surto em Vila Pavão, no norte do estado, e agora foi registrado um caso em Vila Velha. Foram tantos assuntos abordados na edição de hoje, claro, todos merecem destaque, mas escolhemos encerrar com esta imagem. A imagem da gratidão. O carro segue com um destino, a casa de Dona Amélia. A carroceria transporta um carrinho de pipoca. Era o pedido dessa senhora que tem câncer no intestino e cata lixo na rua para reforçar a renda de casa. A Dona Amélia é uma mulher abençoada. Mesmo no momento tão difícil, enfrentando o câncer, no caminho dela cruzaram duas pessoas. A jovem Amanda, que viu a senhorinha catando lixo, se comoveu e fez vaquinha na internet para ajudá-la. E Dona Amélia também conheceu a solidariedade dos amigos do TN. Um casal de Guarapari viu a reportagem que exibimos na última segunda-feira, se comoveu e hoje seguiu com um carrinho de pipoca que vai virar fonte de renda para Dona Amélia. E assim, mais um dia se encerra com o coração transbordando de amor. Essa é a única maneira de construirmos um mundo melhor. Só quem se coloca no lugar do outro consegue transformar realidades. Nosso muito obrigada aos amigos do TN. E até amanhã. Eu te espero logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição às 7h20. E agora tem ela, Débora Moraes e o Ronda Geral.